Vamos falar de futuro. Meu nome é Augusto Carminati e esse aqui é mais um Zeitcast pela Zeit.org aqui nos estúdios da Avocado Worldwide Corporations Television. Eles gostam que eu falo isso, que são os nossos patrocinadores. Tô brincando. Tô aqui no estúdio da Avocado, começando mais um Zeitcast da Zeit.org. E hoje eu tô aqui com meu amigo Nilo Scandaroli, que vai trocar uma ideia com a gente sobre o futuro. E aí é um futuro amplo, para variar, né? A gente sempre traz assunto muito preciso aqui, muito pequeno, mas a gente vai ter a linha, a construção da nossa conversa vai ser a respeito do futuro das relações internacionais. Isso aí é uma linha guia, né? Sim. Dentro disso tem muita coisa, né, Nilo? Aí pode se apresentar, quer dizer, eu tive a falta de educação, como vocês já estão acostumados. Meu celular toca no meio do programa, não é do convidado, é o meu. Quer dizer, eu sou a pessoa mais sem educação do mundo. E eu estou aqui com meu amigo Nilo Scandaroli e eu não apresentei, né? Então, vou fazer o meia-culpa aqui, apresentar o Nilo, que é internacionalista, fundador do canal Conversa com o Internacionalista, que é um canal que tá bombando bastante para quem é dessa área, né? Sim. Aí vai lá o cara que gosta de culinária e fala, mas não tem nada a ver, nunca vi na minha timeline. Porque você não é internacionalista, não é o que você está buscando. Então, ele é fundador do canal Conversa com o Internacionalista e você é fundador da ANAPRE, um dos fundadores. Como é que é a história? ANAPRE, já puxando por... Sim, legal. Uma boa pergunta, inclusive. Né? Eu ajudei, há 7 anos atrás, no texto base, que auxiliou na fundação da Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais, que a gente chama carinhosamente de ANAPRE. Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais. Né? Que, inclusive, eu sou diretor hoje em dia. Diretor de Comunidade e Engajamento, mas estamos fazendo um trabalho bem legal. Então, tá vendo? Eu não apresento as pessoas porque eu fico com vergonha de mim, porque eu não tenho tanto calibre. Então, eu falo, vou apresentar só meu amigo Nilo. Eu não falo tudo, porque senão parece que eu não sou nada, entendeu? É nada. Nilo, seja bem-vindo. Vamos trocar uma ideia aqui sobre futuro das relações internacionais. Claro, os futuros, né? E relações internacionais também, sempre no plural, porque é uma coisa imensa e com muita coisa. Mas antes, sempre tem um mais antes, eu quero fazer uma ressalva que antes de eu começar essa gravação de hoje, eu quero fazer uma denúncia, na verdade. Eu fui agredido, eu fui vilipendiado, eu fui humilhado. Porque, assim, uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, as pessoas me param na rua, é incrível. Eu não consigo sair na rua. As pessoas me param para perguntar, Augusto, igual o Ciro Bottini falava, Bottini. As pessoas me param, Augusto, por que você usa terno? Né? Você está em Ribeirão Preto, por que você está usando terno? Então tem alguns motivos aí, são 3. O primeiro é que quando eu decidi me tornar host do Zeitcast, e o Zeitcast não é um podcast do Augusto, ele é da Zeit, eu sou host aqui. A ideia é que existam Zeitcasts em outros lugares, em outras células da Zeit também. Mas essa aqui, por enquanto, estou como host. Né? Então, a ideia, quando eu comecei, eu falei, eu preciso me emular, né? Eu preciso ver alguma coisa para me inspirar para ser. Então, quem que eu tenho de referência em representatividade gorda? Então, eu fui ver o Jô Soares, eu fui ver o Faustão. A galera, quem tinha que usava... O Faustão usa umas roupas inusáveis, né? Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, tanto do estilo quanto do preço. Aí tem aqueles outros, tipo Leão, do Sabadaço, lembra? Que aí sem condições também. Né? Então, mas o Jô tinha uns ternos legal e ele era diferente. Né? O Jô é um cara legal também. Sim. Então, foi onde eu me inspirei. Então, eu tentei emular alguma coisa dali. Isso, ponto 1. Ponto 2. Os estúdios da Avocado são estúdios gélidos. Então, permitem que a gente utilize... Né? Essas roupas mais assim. E terceiro lugar, porque fica diferente. Porque assim, quando eu assisti... Eu lembro... Isso é real mesmo. Quando eu assisti... Lembra The Osbournes? A série do Ozzy? Não. Assim, não cheguei a assistir, mas eu sei qual é. Aquela fase MTV da vida. E o Ozzy tinha essa série que foi um reality show na casa dele. Chamava The Osbournes. E ele chamou a galera pra filmar lá. E
E é o dia a dia dele e tal. E um dia a filha dele chegou com uma tatuagem. Ela não tinha tatuagem nenhuma. E ela chegou com uma tatuagem pro Ozzy. E ele ficou putaço que ela tava com uma tatuagem. O Ozzy. E ela não entendeu nada daquilo. Tipo, aí ele falou assim, não, porque... Isso que o Ozzy falou. Ele falou, se você quer ser diferente... Hoje, antigamente, a gente fazia tatuagem para ficar diferente. Hoje, se você quer ser diferente, você não faz. Sim. Isso que ele falou. Isso ficou na minha cabeça, de alguma forma. Não a questão da tatuagem, mas de buscar o inverso. E hoje, todo mundo faz... super desleixado, para mostrar que é super descolado, que é super cool. Eu falei, não, eu vou pelo caminho contrário. Eu vou colocar uma coisa que é nada a ver com o que todo mundo tá usando hoje em dia. Vai dar certo ou não vai? Não sei. Mas eu quero ser assim, né? O diferente hoje não é ser... Nossa, como essa pessoa super rebelde, ele tá de chinelo. Não, isso é camiseta comum. do Star Wars, né? Camiseta... hoje é o mais comum do mundo. Então, assim... Não tô dizendo que uau, como eu estou diferente. Mas... Só que aí, eu cheguei aqui e eu mirei no Jô Soares e disseram que eu bati no Marco Feliciano, cara. Então, assim, o meu nível de decepção... Deu essa volta que eu tive que explicar. Mas o meu nível de... Ciro Bottini é Marco Feliciano. E aí, o Ozzy, passando por tudo. O meu nível de decepção tá tamanha, cara, que eu... Acho que vai comprometer esse episódio. De verdade, sim. Faz parte. Não, e eu tava chateado ainda, pensando, pô, eu venho todo agroboy aqui e você parecendo um estilista. Então, agora, um agroboy e o Marco Feliciano na mesma sala não é o que a gente tava buscando at all, né? Não é o que a gente... Não é a bancada que a gente tava querendo formar aqui. Mas são outros assuntos. Sim. Nada contra os agroboys, tá, pessoal? Não, é que assim... Essa bancada, assim, né, de uma vez é complicado. E aí, então, pra gente ir pro assunto. Sim. Eu vou começar com o assunto, pra não te perguntar de uma vez, qual que é o futuro das relações internacionais, porque joga isso é imenso, bomba na minha mão. Gigantesco. Mas eu quero te perguntar a respeito da ANAPRE, pra gente começar, que o profissional de relação internacional no Brasil hoje, ele é desassistido. Sim. Ou não? Sim. Como que... Bom, eu acho que eu preciso começar contando uma história. Existem dois tipos de relações internacionais. Primeiro de tudo, as relações internacionais com RI minúsculos, né, que sempre existiram ali, desde os povos que se juntaram ali e falaram, a partir de agora, nós vivemos dentro desse território. E tudo que vier de fora, ou é uma ameaça, ou é uma oportunidade para a gente negociar, para cooperar ou para fazer comércio, tudo do tipo. E aí foi evoluindo, até chegarmos ali no... O nascimento da diplomacia. Basicamente. Né? Evoluímos ali, um marco muito grande foi o Tratado de Westfália, onde os reinos ali, né, europeus, eles se juntaram para falar o que nos constitui enquanto reinos, para diminuir as guerras e tudo mais. Isso, Idade Média. Isso. Né? Ali, um pouco antes da Renascença, eu não lembro exatamente a data, porque eu sou horrível com datas. 1300 e tanto. 1600 e alguma coisa. Ah, já passou. Sim. Né? E nesse sentido, eles reuniram-se para estabelecer algumas regras de convivência. Né? E daí em diante, mas com o passar dos anos, com o passar das evoluções tecnológicas também, porque é engraçado, a gente fala, isso eu aprendi com você, inclusive. Tecnologia não é iPhone, não é... Não é só, né? Não, muito pelo contrário. Pô, uma caravela foi uma baita de uma tecnologia para a época das grandes navegações. Enfim, comentário à parte. Mas, a partir daí, começou-se a estudar essas movimentações que aconteciam entre os territórios, né? Até nós chegarmos num conceito de Estado que nós temos hoje. Né? Existem diversas abordagens, mas uma das mais conhecidas é que o Estado é formado por povo, por território e por soberania. O único, no caso aí, que é uma exceção, é o Vaticano, porque ele não tem população. Não tem povo. Quem mora, quem nasceu, por exemplo, um exemplo, tá? No Vaticano é italiano. Mas, ainda assim, ele tem a sua soberania, ele tem o seu território. Ele entra no jogo diplomático mundial? Sim, inclusive, né, existem tipos especiais de política exterior com o Vaticano. Isso é bem legal. Tem outro estado parecido com o Vaticano? Não que eu saiba. Eu acredito que é uma grande exceção. Né, mas hoje em dia já se fala bastante sobre a soberania compartilhada, nesse sentido de que outros atores
tem voz internacional. Por exemplo, né, algo muito interessante os grupos, né, que estavam, eu não vou chamar de terrorista, né, os grupos que estavam promovendo a própria política internacional através de ações que vão contra as regras de boas convivências, né, no âmbito internacional. Tá. Nós conhecemos vários, né, mas não só esses grupos. Por exemplo, hoje você tem a Cruz Vermelha, você tem outras entidades que têm voz no âmbito internacional, Greenpeace, por exemplo. E isso é bem recente. Sim, é algo, inclusive, muito contemporâneo para os estudos de relações internacionais. Mas aí, já entrando nesse aspecto, isso são as RI minúsculas, né, que são as relações que sempre existiram. Mas aí chegou um ponto onde as pessoas começaram a identificar entre os países que se precisava da figura de uma pessoa, de um profissional, que conseguisse lidar com todas as peculiaridades desse sistema, né? Então, pega, por exemplo, não só as diferenças culturais e de idioma e tudo mais, mas todo o jogo político, o jogo econômico, as questões geopolíticas, geográficas como um todo, né, históricas e toda a parte de negociações e tudo mais, para que se criasse essa figura de um profissional que conseguisse auxiliar os governos a atingir os objetivos de política externa, que até então eram dois, né? Que a gente até brinca dentro das RI, que tem dois funcionários primordiais para a política externa brasileira ou de qualquer outro país. Brasileira nem tanto, mas é basicamente o diplomata e o soldado. Um dos dois vai resolver. No fim. Um dos dois vai resolver. Tem um terceiro. Sim, hoje em dia tem vários, né? Não, eu acho que continua com o diplomata, o soldado e tem o dinheiro aí, tem o Sim, esse daí é o comandante, né? Esse é o comandante. Mas nesse sentido, então, cria-se o campo de estudos de relações internacionais. E ele é muito recente no mundo e mais ainda no Brasil. Então, essas são as RI maiúsculas, né? O campo de estudos. E se a gente falar que o campo de estudos de RI ele é muito recente, né, no mundo e no Brasil, o trabalho para o internacionalista é mais recente ainda. Porque hoje, por exemplo, tem vários jargões dentro do meio das relações internacionais que a gente diz, você está conversando com um familiar, ele fala, nossa, formou em relações internacionais, que chique. Né? Isso assim, é para não falar daqueles que chegam, traz um negócio da China para mim sem pagar imposto, ou coisas do tipo, né? Não é moambeiro, é outro. Sim, não é turismo também, né? Não vai viajar ao mundo, né? Nesse sentido. É claro que existe a possibilidade, mas não necessariamente isso é uma regra. Eu gostaria, né? É claro, quem não gostaria? Estou falando com uma dor no coração. Podia ser exatamente isso, né? Viajar ao mundo trazendo moamba. Né? Melhor profissão do mundo. Certo. Mas nesse sentido, então, a profissão é muito recente. E eu acredito, de verdade, por mais que a comunidade... Décadas? Sim, talvez seja aí, vamos colocar em torno de 40 anos aqui no Brasil. Por exemplo, Barão do Rio Branco. Diplomatas, né? Eles existiam... Ele não era formado não existia isso? Não. Porque hoje, por exemplo, um profissional de educação física, um profissional de farmácia, um profissional de medicina podem ser diplomatas. Eles só precisam ter o ensino superior, cumprir os requisitos mínimos e prestar o concurso do Itamaraty. Se eles passarem, são diplomatas, são ali representantes da política externa brasileira. Se passar, né? Porque nem em relação... Porque é difícil. Sim, é bem difícil. É uma das provas mais concorridas que existem. Também é um dos maiores sonhos, né, do profissional de relações internacionais. Você já teve acesso a essa prova? Olha, já baixei, já fiz o download da parte... O que é tão difícil assim, que se pede? São várias fases. Eu imagino que seja multidisciplinar. Sim, multidisciplinar, né? Você vai estar estudando ali diversas áreas complementares. Então, a própria universidade, ela te entrega algo que você vai ter a necessidade de se aprofundar. Até porque, dentro das universidades brasileiras de relações internacionais, existem vertentes. Por exemplo, não adianta aqui em Ribeirão Preto a gente lançar uma faculdade de relações internacionais voltada para a diplomacia. A gente vai mandar para o comércio exterior. Né? E ainda com ênfase em agronegócio, por exemplo. Por exemplo. Então, as curvas que se fazem aí, como eu, por exemplo, que atuei com paradiplomacia, são exceções, né? E assim, beleza, se a gente pegar essa linha do tempo que você fez, acho que é perfeito para exemplificar.
o Estado-nação, a ideia de Estado-nação tem 100 e tantos anos, não é uma coisa... Quer dizer, não, a ideia eu não sei, mas a gente se entender como Estado-nação, essa coisa virar hegemonia, essa ideia de ser hegemônica no mundo, isso desde o começo do século XX. Então não é uma coisa longa. Já existia relação internacional minúscula aí, né? E agora a gente foi entendendo que esse conjunto de ciências que envolvem essas relações poderiam se tornar uma matéria... Sim, um campo de estudo. Um campo de estudo. E hoje nós entendemos isso como profissão. Tá. E aí, acredito que o Brasil não foi pioneiro nesse curso, nessa, né? Mas também acredito que não ficou muito para trás. Não. Eu não tenho dados para te trazer nesse sentido, né? Mas o campo de estudos brasileiro ele está em construção de uma escola muito forte de teoria de relações internacionais, mas a atuação brasileira também é muito interessante nesse sentido. O Brasil, fora o vácuo dos últimos 4 anos, ele não sempre foi um país exemplo? Sim. Na parte de cooperação também, né? Não só a cooperação entre os estados ali na parte de política, na parte de diplomacia de fato, mas de diversas outras questões, como, por exemplo, instalações de plantas ali de cana-de-açúcar em outros países, né? A cooperação sul-sul, que é algo muito forte, muita gente das RI acaba indo para essa área também. E sempre foi um mediador, sempre foi não tem essa característica? Sim. Sim, é uma característica muito interessante no cenário internacional. Então, e a única, Nilo, que... Você me corrige se eu tiver. Mas a única que o Brasil conseguiu forjar de forja, não de fingir. Que o Brasil conseguiu cunhar, que o Brasil conseguiu construir por mais de um século e que ficou ali característica, né? Tem poucas instituições no Brasil tão duradouras e que se tornaram tão características e com tanta personalidade. Por exemplo, que eu sei, a gente tem o samba, a caipirinha, feijoada. A diplomacia... Não, de verdade, a diplomacia brasileira ela se tornou nitidamente conhecida, ela tinha uma identidade própria e secular, e longa, né, por até um tempinho, mas... Enfim, a gente teve uma pequena quebra, mas a questão o quanto a gente está avançado. Porque, assim, eu entendo que, por exemplo, a China, estou dando um exemplo, ela não é um grande país mediador, ela é um ultra big, mega player do mercado e das relações internacionais, talvez o maior do mundo hoje. Mas ela não é um grande mediador, não é um grande... ela tem outro jogo diplomático. Sim. Né? Que é muito mais comercial. Tem várias questões. Sim. Que o Brasil não tem. Mas o Brasil tem uma questão que ele nunca teve dinheiro, nunca teve poder. Ele nunca teve o soldado e ele nunca teve o empresário. Ele só contou com o diplomata por mais de um século. Sim. Agora a gente tem dinheiro. Sim. Eu concordo com isso que você disse, né? Mas longe de uma China, né? Porque depende sempre do interesse político na política internacional. Existe diferença, política internacional e política exterior. Né? Das relações exteriores, política exterior de um país, né, é toda cunhada, né, dentro de um objetivo que ela vem a ter. Então, por exemplo, a China comprar alimentos, né, para suprir a demanda da população e vender ali toda aquela questão, o arsenal de produtos que eles têm para o mundo. Então, essa é a política primordial da China? Talvez sim. Né? Talvez seria interessante até a gente trazer um especialista para falar isso com mais propriedade. Mas no Brasil, né, isso... Pensando que, né, que até a própria República Brasileira foi construída muito recentemente, né, acaba sendo um direcionamento um pouco diferente nesse sentido. Sempre foi direcionado para o agronegócio, para a exportação. Nós somos um país com uma extensão continental. Então, nós temos muita facilidade de produzir, né, de exportar isso para o mundo também. Inclusive, a própria China, né, um grande parceiro comercial do Brasil nesse sentido. Outros países, por exemplo, como, vamos colocar a Alemanha, Itália,
Outros países aí, vamos colocar a Suíça também, compram produtos, matéria-prima brasileira, até Estados Unidos mesmo, e depois revendem um produto, né, industrializado, inclusive para o Brasil. Inclusive para o Brasil, sim. Né? Mas tudo isso são interesses, né? Botar na ponta do lápis. Fez sentido por certo tempo para o empresariado brasileiro e também para a política externa brasileira vender o produto como matéria-prima. Né? Talvez isso esteja mudando agora. Né? Não posso falar em nome do país. Mas se estiver mudando, se o interesse do empresariado estiver mudando também, isso é muito interessante da soberania compartilhada. Né? Não é mais aquele modelo de bola de bilhar, né? Um jogo de sinuca onde cada país ali é uma bolinha indivisível, isolada, inquebrável, e os movimentos que ela faz ali refletem no âmbito internacional. Hoje, na parte de dentro também reflete no âmbito internacional. Nós temos o exemplo aí da própria Salton, outras empresas, né, que por questões de falta de gestão de risco, né, por falta de entender o capitalismo de stakeholders, né, como que funciona o mercado, elas acabaram dando um tiro no pé. Né? Ah, nossa, mas então não é simplesmente eu ir lá e fazer um produto que vai envenenar a população e colocar no cinema, lá no frame, colocar beba este produto, por exemplo. Né? Hoje em dia já não tem mais isso. Não, mas no caso da Salton foi trabalho escravo. Sim, eu estou dando um outro exemplo vinculado a uma outra empresa também, que é uma mega corporação. Que ali não foi... Acho que não foi... Isso não é descuido. Não é nem descuido, né? Mas a partir do momento que a gente tem uma imagem a se zelar num capitalismo de stakeholders, né? Onde o mercado manda na própria empresa, a gente tem que saber muito bem qual dentro da cadeia produtiva o que está acontecendo. O descuido está em quem vistoriava ou fiscalizava a Salton. Exatamente, mas a culpa... Não na Salton. A culpa é da Salton. Não, ela estava... Não foi descuido, foi... crime, né? Não foi sem querer. Mais que não, sem querer te escravizei. Por mais que não tenha sido intencional, não sei dizer, mas a culpa é da Salton, a responsabilidade. Não vamos nem usar essa palavra culpa. Né? E isso faz com que as pessoas tenham voz. Então, por exemplo, um dos grandes nomes da questão dos direitos humanos no mundo é a Malala. Né, que é uma cidadã. Então fala, nossa, mas como que uma cidadã, a Greta também tem voz internacional, como ela tem soberania, entre aspas. Eu não diria uma soberania estatal, mas ela tem voz, o que ela diz tem um peso. Então isso é muito interessante para o estudo das relações internacionais. Mas aí voltando, né, para os profissionais aqui no Brasil. Dentro desse campo de trabalho, se enxergou uma série de possibilidades para esse estudante recém-formado ou graduado em relações internacionais trabalhar. E hoje, assim, grande parte das pessoas acha que é diplomacia ou comércio exterior. Né? Mas não existe só isso. Né? Na minha época de estudante, nós já dizíamos algumas 7 áreas. Como, por exemplo, a área acadêmica, a diplomacia corporativa, que seria, basicamente, pensa o seguinte, você é uma mega corporação, ou então você quer se tornar uma, e você precisa lidar com aspectos culturais, aspectos econômicos, sociais, políticos, de toda essa expansão. Não é só chegar ali para o empresário do outro país e falar, eu quero te vender. Não, cara, eu quero fazer parte da sua vida, da sua rotina. Esse exemplo é até batido, mas o McDonald's abriu uma filial na Índia, por exemplo. Né? Que não tem carne de vaca, que tem toda... Exatamente nesse sentido. Então, é você entender a realidade. Então, esse papel de diplomacia corporativa para você saber dialogar com os interesses da empresa, né? A gente está falando de dinheiro, mas também os interesses do mercado, né? De suprir uma demanda do mercado. E essa é uma área grande? Sim, ainda mais assim, está crescendo muito. Né? Principalmente com agora o ESG, né? O ESG crescendo muito. Estão olhando para a diplomacia corporativa e isso, inclusive, é uma das coisas que são muito importantes nas RI hoje em dia. O ESG, basicamente, né, esses estudos de gestão de riscos socioambientais, na própria governança das empresas, né, o estudo do impacto que se causa, né, com um mercado tão descentralizado, onde você pode dar um tiro no pé a qualquer momento. Então, como evitar que esse tiro no pé seja dado e o que fazer caso aconteça alguma imprevisibilidade. Né? Isso traz uma demanda muito grande para o próprio profissional ou para o próprio empresário que quer internacionalizar. Vamos supor, eu tenho uma fábrica de parafusos.
eu quero internacionalizar a minha empresa. Beleza, como que eu consigo acessar um mercado internacional? Aí o cara vai lá, compra um curso de comércio exterior, ele vai lá e contrata um sênior de comércio exterior para fazer os documentos e tudo mais, contrata um comercial, participa de feiras internacionais, ele cumpre o protocolo. Mas aí ele percebe que existe uma grande dificuldade porque ele está competindo com empresas premium do mercado que já estão ali inseridas e que estão olhando para outras questões que vão muito além da internacionalização, do catálogo em inglês, do catálogo em espanhol, do catálogo em mandarim, e assim vai. Se a gente não olha para o ESG, para a LGPD, para o compliance, que são coisas que são primordiais hoje em dia no mercado internacional, a empresa nem consegue começar a competir. Então não adianta falar assim, eu vou internacionalizar e não olha para essas coisas. A empresa é ali uma empresa familiar, que a gestão basicamente é centralizada em uma pessoa, que se ela ficar doente, a empresa para. Não, e que segurança você vai ter lá fora? Enfim, né? Então, entra um monte de questão. Mas você falou que eram 7 áreas. Sim. Então, Diplomacia corporativa, falei tudo isso, né? Prometo que eu vou ser mais breve nas próximas. A paradiplomacia, né? Alguns autores, existe um embate muito forte que talvez alguns chamam de diplomacia de cidades, outros já chamam de paradiplomacia, mas é uma questão muito técnica das RI. Vamos pedir licença poética para chamar de paradiplomacia aqui. Tá, ou até de entender que são 2 coisas diferentes. Olha, eu acho que na teoria eles abordam o mesmo tema com nomes diferentes e estão decidindo qual é o nome correto. Mas vamos chamar... A paradiplomacia, ela necessariamente está relacionada a um município. Sim, um município, não a uma instituição um estado separada. Diriam que seria uma diplomacia corporativa, né? Tá. Mas eu acho que tudo isso basicamente parte do mesmo pressuposto de que a soberania hoje em dia pode ser compartilhada. Por exemplo, você, União, você, Estado brasileiro, você tem que suprir a demanda de toda a população e todas as políticas públicas necessárias, mas você precisa também se preocupar com a minha cidade. A gente precisa de oportunidades, não está acontecendo nada, também tenho que arrecadar, até para você arrecadar mais. Então, não, beleza, cara. Então, até certo ponto, você tem autonomia para buscar os seus próprios interesses internacionais. Como? Cooperação em questões técnicas, a estabelecer diálogos para irmanamento de cidades, para interesses em comum, seja para eventos, turismo, arte, cultura e principalmente negócios. Principalmente negócios. Né? Porque se fala... E a arte e cultura também gera negócio. Sim, exatamente. E você chegou num ponto que eu ia falar. Porque as pessoas, elas muitas vezes têm uma visão muito desconexa sobre a internacionalização. Falar, então eu vou internacionalizar a minha empresa. Eu não preciso, eu quero só exportar porque o dólar está alto. Eu não preciso pensar em arte e cultura, não preciso pensar em ESG, eu não preciso pensar em compliance, LGPD, nada do tipo. Muito pelo contrário, essas coisas são conexas. Quando você estabelece um diálogo com a parte cultural, com a parte artística de um país, você está apto para entender a realidade do seu novo mercado consumidor. De como você vai conseguir dialogar com eles de uma maneira que vai levar a sua empresa para o sucesso. Né? E esse mesmo diálogo, ele é muito falho entre as prefeituras, entre as associações, entre as lideranças locais dessas empresas. Então, nós temos uma falha muito grande na internacionalização do ambiente. E isso é paradiplomacia, basicamente. Internacionalizar um ambiente de forma descentralizada, sem depender do Estado. Como que eu posso atingir o mercado internacional e cumprir os meus próprios objetivos? Mas hoje, ainda o caminho do brasileiro que queira se internacionalizar, internacionalizar seu negócio, ele depende muito do Estado? Olha, grande parte vai acabar dependendo de consultorias, dependendo de pessoas que demandam ali um grande conhecimento, que detêm um grande conhecimento, né? Mas acabam centralizando isso também. Hoje o Estado tem ali uma série de iniciativas, como a Apex Brasil, que também para mim é uma agência que funciona dentro do Estado brasileiro, do governo brasileiro, no sentido de incentivar as exportações. Né? E eles trazem uma agenda muito legal aí de ações, eventos, capacitações, de levar o cara lá para a feira, de levar para conhecer a operação, de auxiliar em tudo que for necessário.
E o empresário, eles vão ali servir como um mapa, né? Obviamente, um mapa do tesouro, e o empresário vai trilhar o seu caminho, se ele quiser. A maioria do empresário acaba, sim, demandando do Estado, porque, na minha visão, tá? Aqui eu vou assumir a responsabilidade, não foi ninguém que disse isso, fui eu. O nosso empresário, infelizmente, ele é muito acomodado ainda. Ele não, pô, eu não quero saber o que eu estou errando, como que eu posso competir melhor com as empresas do também, mundo. E também tem uma questão que o empresariado brasileiro, ele não é questão só do acomodado ou algo assim, acredito que existe também isso, Sim. mas tem uma questão que é, cara, a gente gasta todo o nosso tempo, energia, recurso, oração para conseguir sobreviver no Brasil. Se a gente tiver que ainda aprender como fazer isso em outro país, talvez a gente não consiga. Pois é. Né? Eu acho que tem uma visão também do cara... O brasileiro está esgotado. Cara, sim, né? E isso também é um reflexo, né, da tradição empresarial que nós carregamos. Né? Isso, tradicionalmente. Porque assim, hoje, vamos supor, você passa a sua empresa ali para o seu filho, ele aprendeu que ele tem que centralizar o poder na mão dele, e que senão a empresa não anda. Então, acaba sendo muito dependente da figura dele, então ele é um cara sobrecarregado. Não quer dizer que ele é acomodado porque é preguiçoso, muito pelo contrário. Assim, empresário brasileiro trabalha das 7 às 23. Não é uma característica, por exemplo, norte-americana. Sim. Do empresariado. Acaba sendo diferente. Eu não posso te falar. Eu vou falar de maneira empírica com os empresários que eu conversei. Sim, com a tua experiência. Sim, claro. mas nesse sentido, acaba sendo diferente, né? Até pela questão da cultura organizacional ser um pouco mais estudada e difundida ali nas empresas. Né? Talvez por incentivo governamental, talvez por iniciativa própria, não sei. Só sei que a gente tem uma questão a ser resolvida. Que o governo está fazendo ali o que precisa, e eu não vou centralizar no governo atual. Tá? Isso continuou acontecendo, mesmo que teve uma série de retrocessos aí nos governos anteriores também, mas continuou se olhando, pelo menos falou, isso é importante, a gente precisa falar para a galera que eles precisam pensar fora da caixinha. Né? Mas assim, de forma ordenada, isso está acontecendo muito melhor. Isso não há dúvidas. E só para a gente encerrar a questão da assistência ao profissional brasileiro e partir para o futuro mesmo. E aí, beleza, é um curso novo, tem inúmeras possibilidades, o Brasil é uma referência, a gente tem tudo isso na mesa aqui e a gente tem todos esses profissionais que têm pouca assistência organizada, é isso? Basicamente, o profissional de relações internacionais, ele, como surgiu agora, não tem muito ainda o que fazer. Imagina, por exemplo, você chegou numa terra nova. Caramba, olha o tanto de coisa. Tá, mas agora eu preciso construir uma casa, preciso sobreviver, eu preciso aprender o que eu posso comer, onde tem água potável para beber, como fazer onde fogo. Eu posso fazer o fogo, fazer um muro para me proteger. Então, outras pessoas, vamos se juntar aqui para a gente conseguir falar sobre sobrevivência, né, basicamente. Então, como por pouco tempo existe a área de estudos e menos ainda profissão, porque, assim, o profissional de relações internacionais, ele se encaixa em qualquer área da sociedade. Aí teve um dia que uma colega minha, há muitos anos atrás isso, ela comentou comigo que, mas eu sou da área da saúde. Na área da saúde não precisa de um profissional de relações internacionais. Eu falei, não? De onde que você acha que vem os materiais que vocês usam? Materiais cirúrgicos e tudo mais. Os insumos para vacina... Enfim, muita coisa. Teve um dia, inclusive, numa live que eu fiz no Instagram, uma seguidora do Conversa com o Internacionalista perguntou, falou, mas eu queria trabalhar com Fórmula 1, mas não tem nada a ver com relações internacionais. Eu falei, é claro que tem. Nossa. Os caras estão fazendo admissão temporária ali de bens e serviços e pessoas o tempo todo. Eles estão de lugar em lugar organizando eventos internacionais e lidando com prefeituras, lidando com... E é sempre internacional. É sempre internacional. Então, cabe na profissional. Mas não tem nenhum profissional de RI ainda trabalhando lá. Você falou, você já se deu a resposta, não tem ainda. Então, mas é um campo que a gente pode atuar. Então, assim, nós temos várias possibilidades. Tem uma história que me contaram uma vez que também ficou na minha cabeça, que é assim... diz que a Nike... Lenda total, tá? Não é verdade isso. Mas essas lendas que são gostosas de ouvir, assim. Diz que a Nike queria abrir uma loja na China, ou queria vender na China, queria abrir mercado na China.
E aí, mas há muitos anos, quando a China ainda era um país pobre. E aí a Nike manda 2 scouts, assim, 2 olheiros para ir lá ver o mercado, fazer estudo, entender e tal, e voltar com a análise deles para ver se valia a pena ou não abrir mercado na China. E esses caras foram, fizeram a análise e voltaram. E aí um voltou e falou assim, olha, o meu relatório é o seguinte, olhei, todo mundo anda descalço. Então não faz sentido nenhum a gente abrir... É famosa. Sim. Faz sentido nenhum a gente abrir o mercado na China, porque ninguém usa sapato, tá todo mundo descalço. E o outro chegou e falou assim, olha, eu olhei, tá todo mundo descalço. Quer dizer, a gente tem um país inteiro, a gente vai rachar de vender aqui, porque todo mundo precisa de sapato. Sim. Então, assim, vai de como também, né, a pessoa avalia a oportunidade que ela tem de mercado. Igual esse caso que aconteceu com você. Exatamente. Da Fórmula 1. E assim, existem diversos campos de mercado, porque relações internacionais, aí já falando de carreira, estão proporcionalmente atreladas e conectadas com a inovação, com a globalização e com a tecnologia. Que são 3 coisas que a gente já não vive sem. Já pensei, adentrando no âmbito de futuro. Então, o que falta para esse profissional? Representatividade institucional, beleza, pleitear, questões trabalhistas e tudo mais. Inclusive, eu participei do painel da CBO, que é a Confederação Brasileira de Ocupações, e que inseriu na pauta ali de profissões o profissional de relações internacionais. Então, hoje, nós podemos ser contratados como profissionais de relações internacionais. Eu estava lá, inclusive. Entrou em vigor em janeiro de 2020. Aconteceu em São Paulo. Foi um evento bem legal. Aí depois veio a pandemia. Mas acontece. Mas beleza, então a gente deu uma possibilidade, mas o que fazer? Então, pensando nisso, nós da ANAPRE lá, inclusive eu assumi recentemente, eu ajudei a fundar ali, no texto base e tudo mais, mas tive ali uma carreira solo, não tive muito presente na associação. Conversando, né, sobre ideias, aquele bate-papo, sabe, que você não tem intenção nenhuma, conversando com o vice-presidente, com o presidente. Cara, vamos montar um trabalho legal, um trabalho de comunidade, um trabalho de engajamento, para ensinar essa galera de dentro para fora a força do profissional de relações internacionais. Porque é a mesma coisa que eu dei esse exemplo esses dias, inclusive, com um rapaz lá que veio conversar comigo. É a mesma coisa que eu falar assim para uma Ferrari, falar, anda aí, e não tiver nenhum motorista lá dentro. A gente precisa de ser o motorista da nossa própria carreira e longe de mim querer ser coach aqui. Mas precisa ter foco. Nesse sentido... Não estou falando para você ter foco. Entendi. Não, se você perder o ônibus, seja o seu próprio ônibus. Durma, como é que é? Durma enquanto eles dormem, acorda enquanto eles... Aí tem um AVC enquanto eles viajam, né? Trabalha enquanto eles dormem. Tem um AVC aos 30 anos. Enquanto seu chefe está nas Maldivas, que é onde você deveria estar. E aí, nesse sentido, de fortalecer essa galera de dentro para fora. Então, capacitar, aproximar de oportunidades e promover um ambiente de networking para que eles troquem ideias. E, primeiro de tudo, pela própria comunidade. Que assim surgiu a Zite, assim surgiram todas as comunidades do planeta, basicamente. As comunidades surgidas, inventadas. Né? Tem as que surgem organicamente. Mas você falou 3 coisas muito interessantes. Você falou da inovação, da tecnologia e da globalização. Eu vou tocar nesses 3 pontos para a gente falar do futuro disso. Legal. Porque isso vai influenciar, mais do que qualquer outra coisa, o profissional das relações internacionais e as relações internacionais. E assim, inovação é um termo que é uma constância e eu acho que isso se aplicando ao profissional é o que o próprio termo diz, né? Você tem que buscar meios de otimizar a tua própria profissão. Mas quando a gente fala de globalização, por exemplo, é uma coisa que eu hoje em dia tenho visto, não é nem hoje em dia, tenho visto isso há 5 anos, mais ou menos. De 5 anos para cá eu tenho visto mais, ou tenho prestado mais atenção nessa disputa grande, nesse caldeirão fervente que está o mundo com a relação entre
o globalismo e o nacionalismo. Você tem notado isso? Porque, assim, eu vejo que existem pessoas, existem ideologias ou grupos ideológicos ou partidos ou instituições em geral que defendem a ideia de que o caminho natural do mundo é aquele caminho que eu chamo de caminho Star Wars, que é quando, no fim, cada planeta tem um governo só, né? Vou no planeta tal, e tem o rei daquele planeta, que é do planeta inteiro, não tem país no planeta. Vou para o outro, que é o chefe desse planeta, né? Então, e a Terra caminharia para isso naturalmente, porque você tem... Se você olhar a linha histórica, a gente tem os Estados-nação, isso se formou Estado-nação para hoje. Aquele Estado-nação fragmentado, começa a formar esses blocos como a União Europeia e outros que estão se desenhando e se desenvolvendo mais ou menos por aí, mas Sim. A União Europeia é como o grande expoente disso. E isso vem diminuindo a hegemonia, vem diminuindo a autoridade, vem diminuindo a autonomia, a existência, inclusive, dos países. Porque as fronteiras vão ficando mais flexíveis, a moeda se torna única. Tudo, tem várias coisas que vão diminuindo o país e aumentando para os blocos, e depois talvez esses blocos se juntem em outros blocos. Enfim, né, num caminho aí, se a gente fizer uma análise de como vem vindo, para onde pode ir, a gente teria essa visão globalista. Por outro lado, tem uma galera que é totalmente oposto, que entende o globalismo como o mal do mundo. Né? Como, não, cara, a gente tem que entender que país tem que ter soberania acima de bloco, acima de qualquer coisa, acima de lei internacional. Enfim, e que são, vou dizer ultranacionalistas, mas são nacionalistas. E eu não falo ultranacionalistas porque eu não acho que o nacionalismo é uma coisa ruim por natureza, porque é muito fácil, em alguns métiers intelectuais, as pessoas criticarem o nacionalismo e tal. É que, assim, nacionalismo é uma coisa, o fanismo é outra. Ultranacionalismo é outra coisa ainda. Mas o nacionalismo, por si só, ele surge... Cara, você pode colocar a setinha de quando ele surgiu em diversos lugares aí da história. Né? Desde o Egito lá, quando ainda não tinha um país, Egito, ou Kemet, né? o nome verdadeiro, de como o egípcio chamava o Egito. Não tinha o país, mas você tinha aquelas tribos que se juntaram em nomos, que se juntaram em reinos, que se juntaram no país. Né? Mas quando você tinha aqueles nomos, que eram uma reunião de tribos, pequenos reininhos assim, que existiam ali no Vale do Nilo, do Vale do Rio Nilo, e eles resolvem se juntar, isso é uma forma de globalismo. Por quê? Porque aquela tribo, aquele reininho, é o país dele, cara. Sim. Né? A proporção é outra, mas é o país dele. Quando ele decide se unir com todos os reininhos que tinham em volta, aquilo era o mundo dele. Então, ele globalizou. Então, parece ser uma tendência. Parece ser uma ideia. Mas a ideia... E aí a ideia de nacionalismo parece errada, parece ruim. Mas também o senso de união surge do tribalismo para o nacionalismo, e isso não é não saudável. Você ter orgulho do seu país e gostar do seu país, cara, é super legal. Desde que isso não se passe a você entender que o seu país é melhor que todos os outros. Sim. Que também é um risco quase que orgânico, porque não existe origem humana, não existe tribo, não existe nenhum lugar histórico, uma tribo, a gente tem conhecimento que começou... que não fosse etnocêntrica no sentido de toda a sua mitologia, toda a sua cosmogonia, toda a história de criação dela é baseada no meu Deus amou mais a mim do que aos outros. Sim. Eu sou o povo escolhido, ou eu sou não sei o quê. Todo povo... Cara, a gente fala isso, parece que está falando de uma coisa muito grandiosa. Tem uma tribo no norte do Brasil, chama Urubu, é o nome da tribo. E a tribo Urubu, eles têm um mito criacional muito legal, que o Deus deles criou a todos de madeira. Todo ser humano da Terra foi criado a partir de madeira, mas todos foram criados de madeira podre. Os Urubu
foram criadas a partir de madeira Madeira boa. boa. Então, assim, é sempre isso. Ou eu sou o escolhido, ou o prometido. Ou não sei. Então, essa coisa a gente tem que eliminar. De entender que eu posso ter orgulho de mim e até pensar isso, mas saber que isso não é verdade. Então, assim, eu não sou tão contra o nacionalismo, mas esse embate, nacionalismo, globalismo, aí você põe um monte de coisa nessa conta aí, nessa briga que está acontecendo. O Brexit, a questão aqui da América Latina, agora entrando num pensamento de moeda única, que também foi bem mal discutido, a Sim. forma que foi falado, etc. Enfim, rodeei, mas eu quero saber a tua opinião a respeito de o futuro. A gente vai ter uma grande briga com isso. O que você entende dessa briga? Olha, eu vou falar uma visão otimista, tá? Uhum. Por mais que grande parte dos colegas estudiosos de relações internacionais tenham visões diferentes, eu tenho uma visão muito otimista nesse sentido, de que tudo tende para a cooperação. Eu nunca vou deixar de acreditar nisso, que tudo tende para a cooperação. Falar, mas olha como que o mundo tá, mas 200 anos atrás ele estava pior, não estava? Tava. Então, daqui talvez... Quase todos os números estavam pior. Então, por exemplo, daqui, sei lá, 150 anos, nós nem vamos estar aqui para ver. Né? Mas Fala será que por vai... você, que é mortal. Entendi. Eu não sou, tá? Entendi. Essa era... Não, aí depois você me conta, então, tá bom. próxima encarnação. Mas, né, talvez vai estar diferente. Talvez nós vamos ter caminhado e talvez vão ter pessoas que vão falar, nossa, mas tá horrível, antigamente não era assim, e era bem pior. Então, eu acho que tudo tende para a cooperação, principalmente quando se existem interesses ali por trás. Uhum. Então, por exemplo, hoje dificilmente um país, um governante, ele vai tomar ações egóicas, eu estou falando dificilmente. É isso que eu ia falar, porque a gente está vendo isso agora. Dificilmente ele vai tomar ações egóicas ou ali impensadas, porque ele sabe que ele pode prejudicar a própria economia. E quando ele é uma pessoa velha, que não tem perspectiva de vida para ele, e ele tem um país na mão? Bom, eu vou parafrasear a Glória. Não sou capaz de opinar. Não, eu estou brincando. Cara, eu realmente não sei os motivos para isso acontecer, de verdade, porque aquilo que nós estávamos conversando, sabe, não tem um motivo aparente, né? Não, é assim. Se você é um país que depende da opinião pública, você tem todos os mecanismos de freios e contrapesos muito bem estabelecidos, embora todo jogo democrático a gente saiba que é muito falho em muitas partes, em todos os países. Se você tem isso bem estabelecido, dificilmente você tem alguém que sozinho, muito louco, vai tomar decisões muito loucas e não sei o quê. Agora, num país onde nada disso é tão bem estabelecido, né, e muito... Cara, quem toma decisão lá na Rússia é o executivo, a gente está falando da Rússia. Lá na Rússia é o executivo e acabou. Né? Mas o Congresso... Cara, eles podem até alguma coisa ou outra, mas não tem os mecanismos que os Estados Unidos têm, por exemplo, por mais que critiquem, de freios e contramedidas, né? de freios e contrapesos, para impedir que isso aconteça. Então, depende muito da decisão de uma pessoa. Sim. E essa pessoa está velha, está no poder há muito tempo e deve estar pensando, quer saber? Eu vou meter o louco. E, não estou dizendo que a Rússia não tem severas e importantíssimas justificativas no campo internacional para suas ações. Não tô sendo leviano nesse ponto. Mas estou dizendo que a gente está vendo que isso aí pode ser mais um ator inflando na ideia dele. Tá vendo? Cada país por si... E vamos, porque por mais que a cooperação seja comercial, o país tem que ter as suas barreiras, seu protecionismo, suas taxas, seu não sei o quê. Uma coisa que a gente vinha perdendo e hoje parece que está voltando à discussão. Esse nacionalismo institucionalizado. Sim. Eu acho que é cíclico isso também, né? Por exemplo, passou em diversos jornais uma entrevista de uma russa que saiu da Rússia porque ela não concordava com o que estava acontecendo na questão da Ucrânia. Uhum. Nem ela começou a gravar e ficou bem famosa. Inclusive, eu não me lembro o nome dela. É porque já apagaram sua memória, ela morreu. Ela foi pega
e morreu. É sério mesmo? É sério mesmo. Eu não sabia disso. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Eu tô zoando. Achei que era sério. Como que eu vou saber? Eu não sei, Mas eu suponho. Que Mas não, eu acredito que não. Então, é um quer método dizer, russo. ainda que, né, alguns vão dizer que, nossa, mas olha só, os países têm que se proteger e tudo mais, né? Em que outros cenários uma pessoa teria condições de fazer isso? De sair do próprio país e ter voz internacional, né, contra as questões que ela não concorda que estão acontecendo ali, das violações aos direitos humanos e humanitários. Então, quer dizer, isso é um avanço para a cooperação. Isso é um avanço internacional. Então, assim, talvez seria ousado demais falar que os países vão cooperar até chegar a um ponto de paz absoluta, né, e não a paz, a ausência de guerra. Né? Mas eu acredito que cada vez menos as pessoas, os governos e as empresas, eles vão buscar medidas predatórias porque elas sabem que aquilo vai predar o próprio mercado delas, vai predar as próprias oportunidades. Né? Pra todo mundo. É ruim para todo mundo. Por exemplo, a própria questão do armamento nuclear. Por que ninguém explodiu até agora? Porque senão, eu vou te matar, mas eu vou morrer também. Né? Assim, ninguém quer ser o rei do cemitério. Mas só que aí tem esse jogo diplomático também comercial, que a gente tá falando dos atores, né? Do soldado, o diplomata e o empresário. Cara, o McDonald's fecha na Rússia. E aí vem outras empresas e fecham. Até que ponto isso é uma medida de perfumaria ou é uma medida realmente eficaz? Porque pode fechar o McDonald's, então a Rússia fecha a torneira de gás. E aí qual que é a... Olha, eu acredito, assim, na questão do jogo diplomático, jogo político, que isso são mensagens. Existem alguns graus de coercitividade. O discurso é o primeiro deles. O último é, de fato, a invasão, a violência. Então, por exemplo, o McDonald's fechou na Rússia. Isso quer dizer para o mundo uma mensagem. Não quer dizer que o McDonald's esteja... mas não é um pouco daquela coisa meio... Gente, vou pintar a unha de branco para ver se para com a violência no céu. Talvez sim, mas assim, os países, né, as ações acontecem, né, nesse sentido também. Não, isso aí é verdade. Isso acontece aqui, bastante. Mas eu acredito super, porque uma coisa puxa a outra, leva a outra. Porque uma coisa também que pode acontecer é o país implodir. Né? A gente incentivar tanto a galera russa, ou a galera ucraniana, ou quem quer que a gente queira, cara, derruba o teu governo aí, porque teu governo é um lixo. Né? Então, isso também. Hoje é muito pouco provável que isso aconteça na Rússia, porque o cara tem um poder absoluto frente à população. É muito, muito, muito único o caso ali. Mas deixando a Rússia de lado, sim, que também isso é uma discussão longa. Tem que nós dois dormir de olho aberto agora. Né? Pois é. Brincadeira, pessoal. Deixando a Rússia de lado, eu acho que, assim, de tudo que a gente conversa sobre relações internacionais, sobre diplomacia, paradiplomacia, eu vejo que a paradiplomacia e esse caminho da diplomacia institucional... Como é que você falou? Diplomacia corporativa são grandes tendências. Sim. Inclusive porque há uma descentralização grande. Ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de nacionalismo e globalismo, existe também o municipalismo. Sim. Que é uma outra ideia e que eu sou super fã, que é onde eu moro? Eu moro no Brasil ou eu moro em Ribeirão Preto? Pois é. Eu ia citar isso, inclusive eu ia falar que foi você que me ensinou isso. Foi? Foi, foi mesmo. Que bom. E nesse sentido é muito legal, né? Já adentrando naquela questão que você falou sobre o nacionalismo. A nossa vida acontece na nossa cidade, isso é uma frase sua, tá? Não estou roubando ela para mim. Mas acho que não é minha. Mas nesse sentido, por exemplo, a delimitação de Estado também, o Estado-nação acaba sendo muito errôneo em povos muito heterogêneos. Então, por exemplo, eu estava conversando sobre isso com a minha namorada esses dias. Se você colocar alguém do Oiapoque com alguém do Chuí para conversar, eles não vão se entender, só para começar. Eles não vão se entender. Então, se levou um para conhecer a realidade do outro, eles vão achar que é outro país. É outro país. Né? Então, assim, como que
a própria, aquela questão da tradição mesmo, da gente aprender como é a vida. E por isso eu sou muito fã do trabalho da Zait nesse sentido do local. Né? Do global influenciando o local e do local influenciando o global. Eu, com 16 anos, jogava futebol americano. Meu pai, com 16 anos, nem sabia o que eram outros esportes que não fosse futebol. Né? O pai dele... Como o americano não sabe até hoje o que é um esporte se ser basquete ou futebol americano. Mas nesse sentido, então, é engraçado, né, que parece que tem níveis, né, de inserção global nesse sentido. Mas, por exemplo, hoje você... Tem até uma foto que eu vi, era numa página espiritual, que eram 2 meninos na Índia, e não sei se era na Índia ou na Tailândia. Um deles estava vestido de monge e o outro estava vestido com uma camiseta do Metallica, se eu não me engano. Então, quer dizer, eles conhecem o Metallica. Tudo bem, o soft power dos Estados Unidos, né, o poder de influência dos Estados Unidos é muito forte, né, para esse sentido. Muito. Mas, por exemplo... É a Coca-Cola, né? Não só, né? Não, Hollywood também. O caso da Coca-Cola é impressionante porque existem muitos países no mundo onde nada americano é permitido. O Irã é um país onde nada americano é permitido. Nada. Se entrar com uma bandeira americana lá, você pode ir preso. Se você... Tipo, tem diversas questões que empresas americanas não entram no país. Não há bebida alcoólica, é um país muçulmano. Só que se você for em uma vendinha e pedir, você vai ter um chá que você pode tomar, um café que você pode tomar e Coca-Cola. Coca-Cola tem. O Che Guevara, ele chutava cadeira, chutava mesa, jogava prato de raiva que ninguém conseguia copiar a Coca-Cola. Ele chamava de líquido preto do imperialismo. E assim... Eu não sei por que eu cheguei nesse assunto, mas só para te falar que Coca-Cola... Poder de influência. Não, é só o poder do açúcar. Porque Coca-Cola, cara... E da diplomacia corporativa também. Mas ela conseguiu... Ela é maior que os Estados Unidos. Sim. É maior que os Estados Unidos. Ela conseguiu uma influência que o McDonald's não conseguiu, que... Ela tá em 100% do mundo, cara. 100%. Isso, para mim, é o mais... assim, não tem tamanho do quão impressionante é isso. Igual a Zait daqui a uns anos. A Zait não demora muito, não. Daqui a uns anos Coca-Cola vai mandar uma mensagem, ensina a gente aí que a gente está precisando atualizar. Tomara. Mas... E que pague bem por isso. Sim. Também. E nesse sentido, né, que como que essa questão influencia, né, por exemplo, eu sou Ribeirão Pretano, a terra do café, a capital brasileira do agronegócio. Né, mas eu tenho influências culturais, influências até de personalidade que vêm de outros lugares. Graças, aqui eu vou pedir licença poética de novo, a globalização e a tecnologia. Né? Por exemplo, quando nós fizemos o primeiro trabalho lá de expansão internacional da Zait, em plena pandemia fizemos isso graças ao LinkedIn. E chegamos a... 16 países. Hoje 16. Naquela época específica, chegamos nos 10. 10, mais ou menos. E nesse sentido, né, tudo que eu construí com as relações internacionais, sem brincadeira, faz desde 2018 que eu tenho conversa com internacionalista. Aproximadamente 8 anos de carreira. Se não fosse assim, o converso com internacionalista, eu não teria conhecido as pessoas nas quais me apresentaram para a ANAPRE. Nas quais me apresentaram para a oportunidade de fazer parte do movimento na reunião da CBO, que inseriu relações internacionais como profissão. Então, assim, se não tivesse um celular na minha mão, se não tivesse uma câmera, um microfone, um Instagram... Então, assim, eu fui completamente dependente da tecnologia, senão eu poderia ter o intelecto que eu tivesse, eu não ia conseguir fazer o que eu fiz, assim como grande parte das pessoas, até mesmo nessa questão da Malala, da Greta, dessa cidadã russa que nós comentamos. Voz, espaço. Voz, espaço, então tecnologia, isso não tem como a gente voltar atrás. Não. Então, eu acredito que retroceder a um nacionalismo, que seja isolacionismo, eu acho que não tem mais volta, não tem jeito. Pode ser que em alguns movimentos cíclicos, a gente retome certo nacionalismo mais isolacionista em algumas partes do mundo. Então, patriotas ufanistas, desiste. Certo? Eu vou apanhar na rua daqui a pouco. Não estou falando todo patriota. Patriotismo é bom, eu gosto disso. Eu não acho certo o ufanismo, o de achar que tem uma entidade, enfim,
É longo isso. Sim, concordo. Mas para a gente caminhar aqui para o final, que já deu nosso tempo também, eu queria que a gente falou dessas 3 partes que eu acho fundamentais. Falamos de inovação, falamos da globalização e falamos da tecnologia. E eu queria que você me passasse uma mensagem final sobre o futuro das relações internacionais na tua perspectiva, que é otimista, e me indicasse alguma coisa para eu assistir, alguma coisa para eu me entreter. Legal. Pode ser para ouvir, para assistir, o que você quiser aí, mas para me entreter. Legal, vamos lá. Uma mensagem. Primeiro de tudo, o profissional de relações internacionais, ele tem espaço em todas as áreas da sociedade e a visão analítica e multidisciplinar que ele tem abre portas para que ele consiga enxergar essa conectividade entre cenários e fazer acontecer de fato um desenvolvimento diferente do que aconteceu até hoje. Uhum. Né? Não, obviamente, criticando outras profissões, mas o internacionalista ele tem essa capacidade de fazer as pontes, construir pontes. Tanto que a maioria dos trabalhos de RI, de relações internacionais, a gente chama de atividade meio, não atividade fim. Uhum. Tanto que você vai conversar com o prefeito, por exemplo, vamos estabelecer um departamento de assuntos internacionais. Uhum. Deixa claro, cara, isso daqui não dá voto, mas isso traz PIB. Sim. Isso é desenvolvimento? Porque a gente não está falando de voto, a gente não está falando de imagem, a gente está falando de PIB. Traz voto é praça. Sim. Então, assim, eu tinha comentado das 7 áreas, acabei não terminando, né? Mas eu ia falar que, basicamente, dentro dessas 7 áreas tradicionais, já existem desdobramentos dessas daí para outras áreas, como Global Mobility, relações governamentais, institucionais, que também acabam podendo ter um internacionalista atuando. Uhum. E aqui é muito interessante, porque a gente fala sobre regulamentar as relações internacionais. Eu falo, mas aí eu vou ter um campo único para o internacionalista trabalhar, eu vou fechar todas as outras portas. Uhum. Muito pelo contrário. Se um farmacêutico quiser, ele tem o registro, tem tudo certinho, mas ele quiser abrir uma empresa, se ele quiser abrir uma agência de marketing e alguém quiser comprar dele, ele pode. Uhum. Mas ele tem algo que garante o trabalho dele para que ele assine como um farmacêutico. Sim. Então, a representatividade, o fortalecimento da comunidade são os catalisadores que estão faltando virar a chave para que a gente consiga enxergar isso, profissional de RI. Certo. E um trabalho, e aí, tendo isso em vista, né, dando esse estalo inicial para o internacionalista, ele mesmo vai começar, elas vão disseminar para toda a população a importância desse olhar internacional. Nós temos um olhar muito fixo, né, assim, generalizando, mas um olhar muito fixo sobre os objetos, quando, na verdade, eles são conexos. As pessoas ainda não enxergaram isso. É sistêmico. Quando elas conseguirem enxergar, eu acredito do fundo do meu coração que o profissional de relações internacionais consegue contribuir com isso. Assim como o futurista. Futurista Por também. isso que tem muitos profissionais de relações internacionais nas IT. Eu ia falar isso agora. E também profissionais de relações internacionais trabalhando com futurismo, né, fazendo análises futuristas. E futuristas também esbarrando na questão internacional. Sim. Tendo um benchmark muito legal com um profissional de RI. Então, quando a sociedade conseguir perceber isso e o profissional de RI ele tem essa capacidade, nós vamos ter um novo olhar sobre o mundo, um novo olhar sobre os processos, um novo olhar sobre as pessoas. E aí a gente começa a falar sobre Zeit. Olha como todo esse nosso bate-papo voltou para o tema da Zeit. Isso, exatamente. E então, assim, isso é muito importante. Eu queria convidar também, se eu puder, obviamente, para seguir a Anapre, né, no Instagram. @Anapre. @anapre.inter. Inter de internacional, mas é só Inter. Achei que era de Inter de Milão, mas tudo bem. Interconectividade, eu não estava falando disso agora. Pode ser. E também o Conversa com o Internacionalista com COM de Maria, ponto internacionalista. @anapre.inter, @anapre.inter e com ponto internacionalista. Com ponto internacionalista. Isso, para conhecer meu trabalho, né? Também faço parte da Zeit, sou COO.
Nosso do chefe Cone de Sul. operações do Cone Sul aqui da América do Sul. Também. Não quis falar isso no começo também, para não ficar muito... só chama gente amiga, não sei o quê. Todo começo eu falo, isso aqui é meu amigo. Entendi. Faz sentido, boa. Mas me indica aí, então, alguma coisa para mim. Uma coisa para você se entreter, eu vou te indicar o que eu estou assistindo agora. Na verdade, 2. Eu gosto bastante de uns lances espirituais, né? Estudo da espiritualidade, mas não a espiritualidade religiosa, uma espiritualidade mais abrangente. Tá. E aí, né, acabei coincidindo ali de assistir uma série no Netflix chamada Enigmas do Universo, que basicamente, inclusive é narrada pelo Morgan Freeman, Sim. que basicamente assim é um estudo sobre como a gente está aqui por acaso. Morgan Freeman, para quem não sabe, é Deus. Pois é bem interessante, eu não tinha pensado nisso. Mas como a gente... Tem uma série dele que chama Deus. Eu não sabia, vou pesquisar. É com também. ele, aí ele não é só a voz, ele vai aos lugares. Tá? Legal, vou pesquisar. E Enigmas do Universo me mostrou ali um lado, por exemplo, por que a Terra tem 23 graus de curvatura? Né? Por uma colisão com um asteroide que estourou ali, girou a Terra, né? Fez ela, os destroços ali, criar a Lua. Né? E tudo mais que criou as condições propícias para que existisse vida. Ao único lugar na Via Láctea que existisse vida. Que a gente sabe. Vida inteligente, né? Que a gente conhece nos moldes tradicionais e que a gente basicamente está aqui por acaso. E isso foi muito legal porque isso abalou o meu próprio sistema de crenças, né? Então eu gostei. Para mim foi uma certa forma de entretenimento, essa crise existencial que me trouxe. Quer dizer, foi ótimo, estou fazendo terapia agora, mas recomendo, a série muito boa. 7 em cada 10 se suicidaram depois, mas é boa, pode assistir. Tipo isso. E aí eu comecei a assistir uma outra, né, chamada Terra à Noite, que mostra a partir das câmeras fotossensíveis lá como é a vida dos animais na Terra toda, ali no deserto, na floresta à noite. É muito legal. É sensacional. Eu sou muito fã de qualquer programa de animal. Eu passo horas. Eu também gosto. E aí eu assisto é sério isso. Eu assisto horas. Não. Eu assisto Eu dei risada porque o nosso âncora aqui começou a dar... O javali fugindo do leão. Então Sim. O programa é sobre a vida do javali. Daí eu fico... Foge, javali! Pelo amor de Deus, não deixa ele te pegar. Você não tá pensando que o leão tá passando fome. Só que no programa seguinte é a vida do leão. Aí fala lá, o pequeno Simba não tinha o que comer, ele tava morrendo de fome. Pega esse javali, caralho, acaba com a vida dele, destroça, vai comer. Você vê como a gente muda da torcida, né? Mas enfim. Você vê, né? Mas eu assisto tudo. Se deixar, eu passo o dia no Animal Planet. Eu assisto. Eu sou fascinado. Eu também gosto. É a coisa que eu mais vejo na vida. Gosto bastante. E macaco. Eu prefiro. Se é de macaco, eu nem. Mas as pessoas nem falarem perto de mim. Porque os macacos, eles têm personalidade, né? Tem uma cena, inclusive, do Enigmas do Universo, que eles fazem um comparativo. Por exemplo, o cara tá ali, o macaco tá comendo a frutinha ali na floresta e atravessando para outro canto, prestando atenção nos predadores, e de repente ele faz uma alusão assim, é porque essa fruta que ele está comendo é feita da molécula XYZ. Aí ele volta, de repente, para não sei quantos bilhões de anos atrás, quando o universo começou a se criar. Então, essa fruta que está alimentando o macaco, que está fazendo, né, o ciclo girar, é feita de poeira das estrelas. Meu Deus do céu, eu vou ser internado. Não, fica tranquilo, piora. Mas então tá, legal. Essas duas eu confesso que eu já conhecia e já assisti, mas eu acho que é uma puta dica pra quem estiver assistindo e tudo mais. Não é só pra mim, que eu não sou egoísta. Sim. Um pouco. Mas, e pra finalizar, me fala um ano pro futuro. Porque eu sempre faço essa brincadeira com o ano que vem, mas me fala outro ano. Vamos colocar 2032. 2032, eu vou te chamar para repetir um episódio de Zeitcast. Legal. Do que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando sobre os desdobramentos da Agenda 2030 da ONU. O que aconteceu? Tipo, chegamos em 2030, e agora? Como que está o mundo? 2 anos depois. Teremos mundo, você tem esse otimismo. Eu espero que sim. Tá bom. Não, legal, isso já me alivia um pouco.
Então tá bom. Gente, Nilo, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Mais uma vez, eu não sei se eu falo muito ou se o assunto flui, mas é constante comigo, assim, ultrapassar o tempo aqui. O pessoal me odeia muito aqui na Avocado. Eu saio sempre com escolta policial. Entendi. Tem sempre uma questão aqui comigo. O cara até te chama de Marco Feliciano, Me chama né? de eu acho que é tudo vingança isso, mas eu tinha até esquecido, você me lembrou e não foi muito legal. Essa noite eu vou chorar. E aí, então, assim, queria te agradecer muito, foi realmente muito legal. É um tema, delicioso de conversar, porque é muito multidisciplinar. Então, qualquer pessoa, assim como eu, que é completamente leigo, entra na conversa. Sim. Vai saber falar? Não. Mas vai saber brincar? Vai. Então, eu consigo... Tudo é interessante nesse assunto. Sim. Né? Porque é muito multidisciplinar, envolve tudo. Envolve a vida de todo mundo, envolve o cotidiano, envolve o jornal, envolve os comentários que eu vou fazer nos posts da UOL. Então, eu acho que é muito enriquecedor para todo mundo e eu estou muito feliz. E eu não tinha falado antes, mas o Nilo, ele é chefe de operações do bloco do Cone Sul, aqui da América do Sul, na Zite. E... Enfim, além de várias outras coisas, ele no começo da Zite ajudou em tudo, a gente fundou praticamente junto, a gente tem toda uma história que a gente construiu lá no comecinho da Zite. Então é muito legal trazer aqui para conversar com o Zitecast e espero que vocês procurem esses canais que o Nilo passou. Eu tô com a voz um pouco engraçada hoje, que eu tô com um probleminha nas cordas vocais, mas tá tudo bem. A gente se encontra no próximo Zitecast. Descubram mais sobre a Zite, sobre esse e outros vários assuntos. A gente tem várias pesquisas que já saíram na Zite, cuja temática ou está dentro de relações internacionais de alguma forma. Então é um prato cheio para quem gosta. Participem da Zite. Tem muita gente de relações internacionais. Eu sei que você vai depois compartilhar com as suas redes isso. Então tem muito internacionalista. E a Zite é uma comunidade... não se formou para internacionalistas. Ela não tem uma profissão que ela requer. Mas ela agradou muito aos internacionalistas pela sua estrutura e sobretudo, por ser uma comunidade extremamente multidisciplinar e que exige esse tipo de percepção de mundo, sistêmica, holística e tudo mais. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo Zitecast.